Muito bem, hoje, 25 de setembro, sexta-feira, a 25ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus faz aquela crucial pergunta sobre quem Ele é. Muitas opiniões são divergentes sobre Jesus, sobre sua pessoa. E por isso, então, Ele pergunta aos discípulos, e eles, quem dizem que Ele é? Que os outros não conheçam Jesus, que tenham dificuldades de entender a sua identidade, é aceitável. Mas os discípulos devem conhecer Jesus. Por isso Pedro, o chefe do colégio apostólico, é quem toma a palavra para dizer: Tu és o Cristo de Deus. E então Jesus proíbe Pedro e os outros de contarem quem Ele é. Isto porque, embora a afirmação de fé de Pedro esteja correta, Jesus é o Cristo de Deus, não é o Cristo nas concepções e chaves de leitura que o povo de Israel esperava. É o Cristo de Deus, mas é um Cristo diferente. É o servo sofredor. Por isso, logo em seguida, Jesus explica de que maneira Ele vai salvar a humanidade, vai realizar a sua missão, passando pela paixão, morte e ressurreição. Ouçamos então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias. Outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira coisa que nos chama a atenção é que Jesus está rezando, não sozinho. Seus discípulos estão com ele. Portanto, a igreja está rezando com Cristo. E até hoje é assim. A igreja reza com Cristo. Reza com Cristo nos sacramentos, principalmente na Eucaristia. Após rezar, ou seja, após pedir pelos seus ao Pai, após rezar junto com a sua igreja nesta comunhão espiritual, nessa comunhão de corações, Jesus faz uma pergunta fundamental. Quem diz o povo que eu sou? Jesus quer saber qual é a opinião ali dos seus contemporâneos, dos homens de seu tempo, sobre a sua pessoa. E as opiniões são bastante diversas. Com certeza eles enxergam Jesus como um homem extraordinário, uma pessoa extraordinária. Vem nele um grande profeta, à altura de João Batista e Elias, ou de alguns dos profetas, que possa ter ressuscitado. Embora Jesus seja uma pessoa extraordinária, ele não é simplesmente um profeta à altura de João Batista. João Batista vai dizer: aquele que vem depois de mim é maior do que eu e eu não sou digno de desamarrar nem a correia de suas sandálias. Jesus é a fonte, mas é também o anúncio de toda a profecia. Por isso, então, Jesus, que compreende que os homens de seu tempo não o conhecem, mas alguém precisa apresentar Jesus a eles. Estes são os discípulos de Jesus. Por isso a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, o chefe do colégio apostólico, toma a palavra para dizer: Tu és o Cristo de Deus. E de fato, Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, que vem para salvar a humanidade. Então os discípulos sabem quem ele é e por isso podem anunciá-lo. Mas aqui Jesus proíbe que não contem isso a ninguém. Por quê?
Porque embora a informação esteja correta, Jesus é o Cristo de Deus, ela ainda não está completa. Falta algo. Ou seja, como o Cristo de Deus vai realizar essa salvação. Por isso então que Jesus acrescenta: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve morrer, mas ressuscitará ao terceiro dia. Jesus fala do anúncio da paixão. Então os discípulos, após o anúncio da paixão, é que vão anunciar o Cristo. E aí vão anunciar sua pessoa, sua missão e a forma como ele realizou a sua missão de salvar a humanidade. Isto é, pela paixão, morte e ressurreição, passando pelo Calvário, pela cruz. E assim também nós, iluminados por estas verdades, sabendo quem o Cristo é, mas também o sacrifício de amor que ele fez para nos salvar, devemos também nós tomar nossa cruz de cada dia e seguir a Cristo. Que Deus nos dê a graça de também nós sabermos exatamente quem o Cristo é para anunciá-lo aos homens e mulheres de nosso tempo. Porque assim como no tempo de Jesus havia muitas opiniões erradas sobre quem ele era e sobre sua pessoa, hoje não é diferente. Também existem muitas formas de conceber o Cristo e muitas delas estão muito distantes da verdadeira identidade de Jesus. Alguns associam a tantas coisas que estão longe, na contramão do Evangelho. Que Deus nos dê, então, a graça e discernimento para anunciarmos o Cristo, o verdadeiro Cristo, o servo sofredor, o Cordeiro sem mancha, que deu sua vida para nos salvar no sacrifício da cruz e ressuscitou para nos abrir as portas do céu, nos libertando de todo mal. Deus abençoe a todos.